Nesse vídeo, nós vamos falar sobre como alcançar qualquer objetivo, tá? De onde que eu tirei essa ideia, né, muito ambiciosa, né, de alcançar qualquer objetivo? Obviamente que, para quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu acredito muito na aleatoriedade, que nós, como seres humanos, a gente tem a capacidade apenas de tomada de decisão apenas de poucas coisas, que existem muito mais aleatoriedade na vida do que simplesmente nós criarmos 100% as coisas, né? Mas, do que diz respeito ao que nós temos como decisório ali, como a nossa parte para poder resolver esses problemas, do que depende da nossa responsabilidade, tem algumas coisas. E essas coisas é o que nós vamos falar hoje aqui nesse vídeo. Primeiramente, eu preciso dar a César o que é de César. Eu tirei a ideia do vídeo, o tema desse vídeo, veio a partir do meu xará, Bruno Fagion. Acompanho ele, acho muito interessante todos os insights que ele traz aqui. E basicamente eu tive a ideia para esse vídeo, eu modelei desse vídeo dele aqui, como ganhar milhões na internet em apenas 61 palavras. Um vídeo muito interessante, tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui, né? Mas eu adaptei para qualquer tipo de objetivo, tá? Aqui ele vai abordar na parte de tanto da internet como ganhar dinheiro na internet, porque é o nicho ali que ele fala. No nosso caso aqui a gente vai falar sobre qualquer coisa que nós temos como objetivo, tá? No vídeo aqui, o Bruno ele tirou a ideia desse post aqui no Substack do Tej Douza. Tej Douza, ele fez em 61 palavras aqui, ele descreveu o que nós, seres humanos, a gente pode fazer para que a gente possa alcançar $1 milhão, né, pelo menos 80%, né, para fazer para fazer $1 milhão de forma ali na internet. Vamos traduzir aqui e a gente já vai se inserindo, já vai se aprofundando. Então o que ele quis dizer aqui, 80% de ganhar mais de $1 milhão online se resume a escolher um setor de alto crescimento, tá? Apropriar-se das habilidades necessárias, identificar de 1 a 3 alavancas diárias importantes, definir e seguir uma rotina com horários de sono, horário que acorda de forma consistente, horas de trabalho de forma intensa e focada, blocos de estudos e realizar uma revisão semanalmente, fazendo ajustes conforme a gente vai progredindo, e cortar hábitos que matam o nosso impulso. Então, por exemplo, ficar bêbado todo final de semana. Então, basicamente, se vocês repararem aqui, o que ele basicamente ele escreve aqui, ele resume coisas necessárias e importantes para que a gente possa alcançar um determinado objetivo, né? E aí, dentro desses objetivos, existem coisas 80-20 que a gente precisa focar, existem coisas que a gente precisa focar todo dia, né, que são essenciais, e também tem uma estrutura do nosso dia, ou seja, a parte da rotina. Então, o horário que nós acorda, o horário que a gente dorme, o horário que a gente bota para estudar, o horário que a gente bota para poder executar aquela tarefa que tem a ver com o nosso objetivo. Então, basicamente, ele juntou tudo isso de uma forma bem simples e que faça sentido, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai adaptar esse post para como alcançar qualquer objetivo. Então tá aqui, aqui tá a estruturinha que a gente vai utilizar nesse vídeo. Então eu só fiz uma adaptação. Aqui no post ele colocou escolher um setor de alto crescimento. Como ele está falando de criar um conteúdo na internet, então ele acabou escrevendo sobre um determinado setor. A gente, como nós estamos falando sobre objetivo, vamos adaptar para tenha um objetivo claro. Então, por exemplo, se você está aqui na internet, que nem eu quero construir uma audiência no digital. Esse é um objetivo claro para mim. Quero criar uma audiência no digital. Por que uma audiência?
e não número de seguidores, porque número de seguidores é muito vago. Para mim é muito mais importante. O que é mais importante para você? Ter 1 milhão de seguidores e ter apenas 1.000 pessoas que engajam, então numa proporção de 1 milhão, apenas 1.000 pessoas engajam, ou você quer ter 10 mil seguidores e ter 2.000 pessoas que engajam com você ali. Eu prefiro muito mais ter 10.000 pessoas e 2.000 pessoas que realmente engajam ali comigo. Então, consegue perceber o gap? Então isso é construir ambos são construir uma audiência, mas eu não quero depender do número, e sim depender apenas de pessoas. Independente da quantidade de seguidores que eu tenho aqui, eu quero ter pessoas que realmente gostam do meu conteúdo, independente da quantidade, entendeu? E 1 milhão é muito distante de 10 mil. Para quem chega em 1 milhão de seguidores, chegou primeiro em 10 mil seguidores. Então, eu quero criar uma audiência e uma audiência que tenha muito a ver com os meus valores, que tenha muito a ver com os meus princípios, que gosta realmente daquilo que eu estou propondo ensinar aqui, né? Então, esse é um objetivo claro para mim, criar uma audiência. Aí, vamos seguir o post aqui. Ele fala apropriar-se nas habilidades necessárias. Então, o que é necessário? Perceba que o post dele é meio que como se fosse uma pirâmide, né? Porque ela vai descendo. Então, apropriar-se de habilidades necessárias. Então, para criar uma audiência, eu preciso primeiro me comunicar, né? Eu preciso me comunicar. E para me comunicar, eu preciso entender, eu preciso ter ideias e articular essas ideias. Então eu preciso ter repertório e eu preciso ter conhecimento para melhorar a minha oratória, tá? Porque o vídeo em si, a gente poderia colocar aqui a habilidade de melhorar do vídeo e tudo mais, mas eu acredito que um vídeo que nem o meu aqui, o meu não tem muita edição, é um vídeo simples, mas eu acredito que se eu focar na minha oratória, na minha didática, a chance de vocês gostarem muito mais, a gente criar essa familiaridade aqui, faz muito mais sentido. Então, até que a qualidade do vídeo é algo importante, mas se fosse para me escolher uma prioridade, seria articular as ideias e entender as premissas de conteúdo, né? Entender entender como fazer um bom título, entender como fazer uma thumb, são essas premissas aí, tá? E aí a gente vai descendo, beleza. A partir disso, identificar de 1 a 3 alavancas diárias mais importantes. Então, olhando para minha rotina, o que eu preciso fazer todo dia para que eu possa desenvolver essas habilidades, para que eu possa criar a minha audiência. Então, todo dia eu preciso escrever. Por que eu preciso escrever? Porque a partir da escrita, eu consigo organizar os meus pensamentos. E se eu consigo organizar os meus pensamentos, eu consigo articular melhor as minhas ideias. Então, eu acredito e acho importante escrever. Leitura. Lembra do repertório? A partir da leitura, eu consigo ter repertório. E se eu consigo ter repertório, eu consigo escrever melhor, articular melhor e organizar melhor as minhas ideias. Então todo dia eu preciso estar lendo, preciso ler. Ah, Bruno, eu posso assistir vídeos no YouTube? Vídeo, ele é interessante, tá? Mas não é nem que eu acredito. Na minha experiência, a leitura, ela te traz muito mais fundamento, porque um livro, pensa que um livro ele traz muito mais profundidade. Um livro ele tem um começo, meio e fim. Não só um começo, meio e fim, ele tem assuntos muito mais profundos do que na internet. Na internet você precisa ficar caçando, fica muito mais fácil de você se distrair, e distração é uma das coisas que te impede de você manter a consistência. Então, na leitura não, você precisa ficar focado ali para você entender o que o autor está querendo dizer linha por linha, tá? E, por último, gravar.
né, fazer o que eu estou fazendo aqui. Então, todo dia eu preciso gravar. Não adianta eu saber escrever, organizar meus pensamentos, e não adianta só eu ter repertório se eu não passo adiante tudo isso que eu estou aprendendo. Então, todo dia é preciso fazer isso aqui, ou se não todo dia, pelo menos definir ali uma quantidade de dias ali para você estar podendo atuar, uma quantidade de dias para você estar podendo exercer isso daí, tá? E aí tem definir e seguir uma rotina com horários tanto de dormir, né? Ele quer dizer ali de sono, né? Consistentes, horas de trabalhos intensos, que no caso ele colocou deep work ali, que é trabalho profundo, ou seja, de forma focada, sem distrações, e blocos de estudos, né? Então, por exemplo, na minha rotina aqui, eu vou compartilhar com vocês a minha agenda, não tem problema nenhum em compartilhar isso com vocês. Então, deixa eu trocar aqui, calendário. Ó, essa daqui é a minha agenda. Então, eu acordo por volta das 6 da manhã e vou dormir por volta ali das 10, 11 horas normalmente, tá? Então, como vocês podem ver, aqui eu acordo e fico eu acordo e vou pra academia. Então, não preciso colocar, né, escovar os dentes, não preciso disso. Mas coloquei aqui um bloco de 2 horas dedicado só para minha saúde. Então, aqui eu dedico tanto para mim meditar, quanto para mim fazer o cardio e ir para academia. Quando eu volto, eu vou para a parte de sintetizar. Então, sintetizar é a parte de eu escrever, tá? Então, é a parte de eu botar para fora todo esse conhecimento, todo esse repertório que eu estou adquirindo, seja por livros, seja por vídeo, mas escrever, tá? E aí, por que eu escrevo também? Porque uma vez por semana eu entrego a minha newsletter. Então, eu desenvolvo a newsletter a partir dessa estrutura aqui. Então, 1 hora por dia, vou lá e vou escrevendo, vou fazendo o que é necessário ali para desenvolver a newsletter. E depois eu faço a leitura. Bruno, por que você não faz a leitura antes de sintetizar? Porque na minha experiência, galera, é muito fácil eu começar a ler e começar a ter uma ideia, e a partir dessa ideia eu ficar preso nela e não conseguir sintetizar, não conseguir escrever. Porque o que eu faço aqui na parte da newsletter? Eu preciso, por exemplo, vamos supor que eu tenho um assunto aqui, o assunto desse vídeo aqui é a minha próxima newsletter, como alcançar qualquer tipo de objetivo. Se eu estou lendo sobre outro assunto e eu tenho uma ideia sobre aquele determinado assunto, vai ser difícil eu escrever sobre a newsletter, porque a minha mente já está gastando energia com aquele outro. E não é isso que eu quero. Eu quero ter objetivos e concluir aqueles objetivos. Então, se a minha newsletter ela é prioridade, então eu preciso fazer ela primeiro e depois a leitura. Até porque é muito mais inteligente que eu vou sintetizar, depois eu vou ler. Eu fazendo a leitura, já que eu vou criar um insight, vai vir alguma coisa ali para mim a partir da leitura, para mim poder criar um vídeo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o output, que é gravar um vídeo. Então esses vídeos que eu gravo aqui para vocês é a partir ou de uma leitura ou de algum vídeo que eu vi, igual o do Brunão aqui, para poder manter essa frequência de gravar vídeos 3 vezes por semana. Entendeu? Então, já que na leitura vai me dar algum assunto, vai me dar algum insight para mim poder gravar um vídeo, aí eu coloco aqui, output. Pronto. É que eu não coloco aqui porque é meio que natural. Eu vou ler, vai me dar vontade, vai me dar alguma coisa e eu vou gravar o vídeo, tá? Então, basicamente é o que ele diz aqui, para a gente ter bloco de estudos e horário de trabalho. E aí, horário de trabalhos, esse aqui pra mim já é um trabalho, velho. Esses 3 aqui é o que eu preciso fazer hoje para criar uma audiência, é a estratégia que eu estou utilizando para criar uma audiência aqui na internet. Então, eu sintetizo para organizar. Então, sintetizar tem 2 funções para mim: articular melhor as minhas ideias e criar uma audiência lá no Substack. Tem essa função. A leitura, criar repertório. Então, a partir da leitura, eu vou botando informação para dentro e, a partir do output, eu vou jogando essa ideia para fora. O output ele serve mais para mim gravar o vídeo, né? E não tanto para mim escrever. Então, é isso. E aí, com consistência,
né? Lembra que uma das habilidades necessárias ali é entender as premissas. Uma das premissas para crescer no YouTube é manter a consistência, é encontrar perspectivas diferentes para poder chamar a atenção do público, ter perspectivas diferentes e manter a consistência. Pelo menos é isso daqui que eu acho fundamental, e manter isso daí, e é o que tem trazido resultados para mim aí no curto prazo, tá? E aí eu não tenho mais análises disso daí porque eu tenho apenas 3 meses aqui no YouTube, tá? Mas é isso, vamos voltar aqui para a parte do... Então aqui a gente resolveu, certo? Então aqui, de novo, você vai definir isso daí conforme a sua agenda, conforme o seu contexto. O meu contexto me permite isso antes do meio-dia, tá? Aí você define isso daí para você. E aí você precisa medir o quanto você está realmente fazendo ou não. Então, essa minha agenda que eu mostrei para vocês, eu faço ela sempre no domingo. Então, no domingo, eu vejo primeiro o que eu fiz durante a semana que se passou e vejo o que eu consegui manter a frequência e alguns outros que eu não consegui manter. Então, para que a gente possa ter clareza se a gente está progredindo ou não, se a gente está fazendo ou não. Então, realizar uma revisão semanal para ajustes, e aí eu chamo isso de reset na minha agenda e faço sempre aos domingos. E aí o mais importante, por último, não menos importante, a parte de você cortar hábitos que está te impedindo de fazer. Cara, isso daqui, pra mim, é a parte que a gente mais erra, porque a gente não percebe, tá? Então, por exemplo, o que acontece aqui? A partir do meu contexto, galera, eu trabalho em casa, eu trabalho de home office aqui na empresa onde eu trabalho. Então é muito fácil eu acabar entrando no YouTube e ficar só consumindo, quando na verdade eu deveria estar criando. Então, cortar hábitos que matam que te atrapalham nisso daí é fundamental. Então, por exemplo, ficar bêbado todo final de semana. Obviamente que aqui ele foi bem específico para a realidade dele. Eu, por exemplo, no meu caso, cara, é muito difícil eu beber, né? É muito difícil eu beber, só que eu percebo que quando eu bebo, no dia seguinte eu demoro para voltar ao normal, né? Ou seja, para fumar alguma coisa, assistir vídeos por entretenimento e ficar horas rolando ali no Reels, porque são coisas que a gente consome o nosso tempo, né? Se você for olhar aí o seu tempo de tela, você vai ver ali que você ficou 3, 4 horas ali mexendo aleatoriamente com coisas que não te agregou a nada, que você poderia estar utilizando essas horas para você voltar aqui para alavancagens diárias importantes para o seu dia. Então, esse papo que a gente tem de tipo, eu não tenho tempo. Na verdade, você tem tempo, só que você utiliza ele de maneira errada. Você não é organizado e você não está medindo de semana a semana se você está fazendo, se você está progredindo ou regredindo, né? Então, identificando tudo isso, né? Tudo isso aqui que eu escrevi é a partir do meu contexto, tá? Isso aqui é uma coisa que você pode fazer, você pode investir em 10 minutos do teu dia e, cara, definir, é como se fosse uma piramidezinha, né? Olha aqui, qual que é um objetivo muito claro que você tem? Bruno, eu tenho um objetivo muito claro de perder 10 quilos. Então você vai colocar aqui, perder 10 quilos. Qual que é as habilidades necessárias? Cara, principalmente a habilidade necessária que você tem aqui, primeiro, contratar um nutricionista, né? Se você não é da área, se você não sabe. E principalmente, cara, conter os seus impulsos, se conhecer, tá? Então, alavancagem de 1 a 3 por dia, conter os impulsos, manter a dieta, né? Ou seja, comer ali de acordo com o plano e beber água, velho. Beber água, comer vegetais, fazer isso daí por consistência, você vai chegar no seu objetivo, queira você ou não, vai ser algo que vai acontecer,
Vai acontecer. Se não acontecer, tem alguma coisa errada com o seu nutricionista, cara. Alguma coisa errada com o seu nutricionista. Se o seu nutricionista te deu um plano, você está executando esse plano e não está acontecendo, pode ser que seja o seu nutricionista, pode ser que o seu corpo precise de alguma adaptação, tá? Pode ser que... Mas a ideia central do vídeo é essa. Existem... Se você focar sempre nessas 3 coisas aqui, que é o 80-20 para alcançar o seu objetivo ali, se você focar nisso daqui, com certeza você vai ficar muito mais próximo de você alcançar o seu objetivo, com certeza, tá? Provavelmente, é que tem coisas que precisam ser avaliadas nessa equação, que é a parte da consistência, o período de tempo que você está fazendo, você melhorar conforme você está fazendo. Então, por exemplo, um exemplo é se você for olhar meu primeiro vídeo e esse vídeo daqui, esse vídeo com certeza está muito melhor do que o meu primeiro vídeo aqui no canal, porque eu estou fazendo com consistência, estou melhorando com consistência, tá? Então, paciência, tem que ter paciência, o resultado não vai vir quando a gente quer, às vezes ele vem bem antes, às vezes ele vem bem depois, mas precisamos ter paciência também, tá? Da minha parte, é isso aqui. Acredito que ficou um vídeo bem legal. Espero que ajude aí vocês. Isso aqui, esse conteúdo, ele é muito relevante. Não foi nenhuma novidade para mim, sendo bem sincero, porque a primeira vez que eu tinha, não é a primeira vez que eu vejo esse tipo de conteúdo. Esse vídeo aqui, ele poderia facilmente ter sido retirado do livro Hábitos Atômicos, tá? Tem lá dentro do Hábitos Atômicos tem um conceito chamado não tenha metas, tenha sistemas. E basicamente o que o autor quer dizer é essa parte de você ter um sisteminha para você focar. Porque se você focar nesse sistema, automaticamente o resultado ele vem, o objetivo ele vem. Você precisa ter, obviamente, consistência e paciência, entendeu? Mas se manter firme e forte ali. E quando você não estiver executando nesse formato, você sabe onde você está errando. Então, por isso que é muito importante, por isso que eu achei muito relevante a gente conversar sobre isso aqui nesse vídeo, tá? Espero que tenha ajudado vocês. Eu comentei aqui com vocês sobre a parte da minha newsletter, então vou deixar o QR Code aqui na tela. Se fizer sentido para você, se você quiser um conteúdo sobre esse tema, sobre esse e tema de desenvolvimento pessoal, eu compartilho lá, só que de forma escrita. Então, se você é um leitor, se você gosta disso, eu te sugiro, se fizer sentido para você. E se não fizer sentido para você, mas você gostou do vídeo, pô, se inscreve aí, deixa seu joinha aí no canal. Você sabe que ajuda o canal a crescer, a plataforma jogar para mais outras pessoas e me ajuda. Beleza, rapaziada? Espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.